Olá, príncipes e princesas do Senhor. Estamos agora com mais uma rede de jovens e hoje com esses convidados, o Gabriel, líder de célula, e sua discípula, a Mari, né, Gabi? E vocês não podem sair, porque o tema de hoje, qual que é, Gabi? Jesus é o centro. Muito top esse tema, você vai aprender muito da palavra de Deus, amém? Amém. Então vamos lá, Gabi, como que vai ser a primeira pergunta? Só para vocês que não estão, que estão conectados com as redes, essas últimas redes que a gente está fazendo é sobre um talk show, né? Sobre perguntas, e a gente tem alguns convidados que estamos chamando, e esses daqui são convidados especiais, amém? Amém. Vamos lá, a primeira pergunta. Riel e Mari. Todos falam que Jesus é o centro. Por que dizem essa frase? Por que ele é o centro? Primeiramente, né, sobre essa pergunta, eu acho que é uma coisa que envolve muita coisa, né? Para Jesus ser o centro da vida de uma pessoa, a pessoa tem que aceitar Jesus primeiro, né? Sim. Porque se a pessoa não conhece, ela não vai conseguir colocar Jesus em primeiro lugar. Mas quando a pessoa ela ganha, né, alguns fatores, como por exemplo a intimidade, ela consegue colocar Jesus em primeiro lugar da vida dela. Em que sentido? Ela consegue colocar Jesus acima do trabalho, Jesus acima dos amigos, em todos esses sentidos, não é, mãe? Sim. Dá mais um exemplo aí. E também por causa que às vezes a gente dá tanta atenção para outras coisas e a gente esquece de Deus, né? Que a gente tem que sempre estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Às vezes a gente dá tanto valor, dá atenção para outras coisas, como o mundo, dinheiro. Distrair a mente, isso, né? E eu acho que isso às vezes é meio difícil, porque todo mundo gosta de fazer várias coisas, por exemplo, é sair com os amigos, sei lá, fazer coisas, e às vezes, pensa, aquele amigo que não é de Deus, às vezes isso, não que a gente não pode ser amigo, mas isso vai atrapalhar, a gente vai impedir que nós coloquemos Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque acaba a amizade, né? Entrando Então a no gente lugar tem de- sempre que priorizar no sentido de, não, Jesus ele fez grandes coisas por mim, então eu tenho que colocar ele em primeiro lugar. Sim. É verdade. E é interessante, com a pergunta que a Gabi falou, colocar Jesus no centro. Colocar Jesus no centro é entender o que ele fez por nós, né? E o que ele fez Sim. por nós? O que ele fez? Foi o quê? Morreu na cruz por nós. Que esse é o Isso. sacrifício, né? E além disso, eu acho que uma coisa de a gente priorizar Jesus é exatamente isso, saber que ele pagou um preço por nós. E o que eu sempre penso, igual o Rafa mesmo, ele sempre me ensinou a interpretar a Bíblia do nosso jeito, por exemplo, levar pro dia de hoje. Aí eu fico pensando, mano, imagina, Jesus ele não devia ser bebezinho, né? Quando eu tava lá com Deus, né? Ele já devia ser. Aí eu fico pensando, não, mas imagina, Deus ele tá indo lá falar com Jesus. Jesus, em momento algum, em nenhum momento ele recusou. Sim. Jesus, ele mesmo se entregou. Então não é que Deus ele mandou, obrigou Jesus aí. Não, Jesus ele se falou, não, eu vou pagar o preço porque essas pessoas, não que elas sejam merecedoras, mas porque eu preciso salvar elas. Sim. Elas precisam de uma salvação. Elas precisam de uma ajuda, né? O sacrifício que vocês estão falando, que é ele morrer na cruz, né? Por nós, traz o que pra gente? O que traz? Além de, né, a gente, claro, ter a salvação, né, a gente poder conhecer a Jesus, poder conhecer a Deus novamente, né, mesmo com os nossos erros, Jesus ele nos traz o amor, que é o principal, né, motivo. Sim. Deus ele, porque o principal amor foi ele. Então, por causa disso, nós conseguimos amar ao próximo, nós conseguimos mostrar o amor de Jesus para outras pessoas. Ele mesmo Sim. deixou esse mandamento, Sim, né? O que mais, Mari? Fala aí. E também porque às vezes a gente se prende tanto com uma coisa que a gente só quer dar valor pra ela. E às vezes Deus quer usar a gente pra falar com nossas amizades do mundo, às vezes Ele quer usar a gente pra fazer várias coisas, mas a gente se prende. Pregar, né, o evangelho. Sim, a gente se prende tanto numa coisa que a gente esquece das outras coisas. Assim, como, pra gente falar agora em casa, pra nós mesmos, como a gente chega nesse centro, colocar Jesus no centro? Então, eu vou Nos ler um dias de hoje, né? nos Porque é dias de difícil. hoje. Eu vou ler um verdade. versículo. Com tudo que tá acontecendo, né? Eu vou ler um versículo que dá um exemplo de como a gente priorizar. Tá lá em Mateus 8:10. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Isso a gente pode colocar nos dias de hoje. Em que sentido? Pensa que essa pessoa que Jesus está falando,
né, que ele encontrou com tamanha fé, pensa que às vezes é um amigo nosso. Essa pessoa, ela, primeiramente, ela reconheceu quem é Jesus. Ela teve uma intimidade com Jesus. Segundo, para ela ter isso, ela teve que saber que Jesus, ele morreu na cruz por nós. E aqui, o exemplo que dá é a fé. Por quê? Porque é a fé que nos faz mais fortes. Porque a gente não consegue tocar em Jesus, a gente não consegue ver ele aqui. Mas só que a fé nos dá uma certeza de que ele fez algo por nós e que ele vai fazer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. Então, isso eu acho que é uma verdade. coisa muito importante, porque a gente não vai conseguir tocar, mas só que a partir do momento em que a gente crê em alguma coisa, nós temos a certeza de que essa coisa existe e que essa coisa pode fazer mais. E essa pessoa é Jesus. Porque, igual eu disse, a gente não consegue ver, mas a gente espera que ele vai voltar, que ele vai fazer por meio do quê? Por meio da fé, que é o que ele deixou pra nós. O que mais? E também por causa que às vezes a gente, igual que nem o Gabriel falou, a gente não consegue tocar, mas a gente consegue sentir a presença quando a gente está na igreja. Igual agora que a gente tá mais todo mundo ficando em casa, agora a gente não precisa vir na igreja também para se sentir tocado. A gente pode colocar um louvor em casa, a gente pode louvar em casa, a gente pode sentir a presença. Tem várias coisas, tipo, você pode sentir a presença de Deus pregando, adorando, cantando, dançando. É igual eu falo, você não precisa saber pregar, falar bem. E sabe que é interessante, galera? Que o nosso pastor ele sempre diz que nos dias de hoje é muito difícil colocar Deus em primeiro lugar, no centro, porque o mundo tem nos oferecido tantas coisas, né? Drogas, prostituição, esse funk que às vezes nos leva a estar cada vez em uma depreciação, né? Das mulheres, e, enfim, dos homens de uma forma geral. E eu creio também que colocar Jesus no centro neste tempo, nos dias de hoje, é renunciar todas as propostas que o mundo nos oferece. Sim. A gente virar uma nova pessoa, né? Exatamente. Sim. É você. Não estou falando, talvez, de você não ser amigo de uma pessoa que não é cristã. Sim, às vezes você conhece a pessoa desde sempre e tal, e aí não é por causa disso que você tem que se afastar, né? Sim, mas não deixar ser influenciado. Mas mostrar a diferença, Sim. né? Mostrar a diferença. Porque em meio a tantos caos, nós temos que ser a luz. A gente não precisa esperar Jesus descer aqui para fazer. Nós precisamos ter a ousadia de querer a mudança. Sim, com certeza. Primeiramente. Porque não adianta a gente estar na igreja e a gente pensar que vai acontecer as coisas, sendo que a gente mesmo não tem a ousadia de tentar a mudança, né? Porque a mudança não é só, parei de falar palavrão. Não é só por isso que você vai ser luz. Isso é uma coisa que os seus amigos já vão começar a ver, nossa, e que aos poucos você vai mudando também, se você é um recém-convertido, né? você vai se abrindo, ou seja, deixando essas coisas aos poucos também, né? Porque você vai vendo que é errado. Que é errado, exatamente. E que não faz bem, igual tem aquele versículo lá, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim, às vezes você pode fazer aquilo, mas só que às vezes você está fazendo aquilo por fazer, mas não te faz bem. E a partir do momento que a gente entende isso, nós aceitamos uma mudança e aí sim que começa a mudar. Por quê? Porque a gente sabe que a gente pode fazer, mas a gente não faz por quê? Porque a gente sabe que é errado, que não vai fazer bem. Porque para outras pessoas podem fazer bem, porque elas ainda não conheceram. Porque é difícil. A Gabi mesmo tem uma história, se ela puder contar, que a história quando ela estava no colegial. Se eu não me engano, é no colegial, que ela mesma contou uma vez pra gente, lembra, Gabriel? Ao qual todo mundo já tinha ficado, todo mundo já tinha falado sobre relacionamento de namoro e essas coisas. E ela não, ela decidiu, e esse é um tema muito importante em colocar Jesus no centro. Sim. Ela decidiu esperar. Então, quando todos estavam falando, vai, fica, vai, dá um beijo naquela pessoa, ela falava não é verdade? É verdade, porque até mesmo quando vai tentar na próxima pergunta que ele vai fazer para vocês, que quando nós pecamos ou erramos e se afastamos da presença de Deus, como fazemos para voltar? E chegou num dia que a minha carne venceu, eu não tinha mais controle. E eu fui e fiz, por influência das minhas amigas. Você falava que gostava? Não gostava, mas eu fiz. Só que eu nunca me senti tão mal
depois que tudo que eu fiquei lá, quando eu cheguei assim, quando eu parei, eu não conseguia dormir em casa. Porque o Espírito Santo me tocou, me incomodou. E eu me sentia a pessoa mais suja do mundo. Eu sei que pecado não tem tamanho, mas eu sentia a pessoa mais suja que tinha que passar assim no barro. E parecia que o Senhor estava que o Senhor estava longe de mim. E eu prometi pro Senhor, eu falei assim, Senhor, eu prometo ao Senhor que eu não fico mais com ninguém até ser o meu preparado. Aí apareceu eu. Homem que eu vou casar. E desde então eu nunca tinha ficado. Foi muito Aí difícil pra me namorar. Que eu tinha aquele temor, que eu tinha falado daquilo com o Senhor, que eu não queria fazer isso. E é isso, quando a gente se afasta também do Senhor, né? E tem o temor, você fica um pouco, você fica mal, com receio das coisas. E é a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês, que tem a ver com o que a Gabi acabou de falar. Quando erramos, perdemos o acesso à intimidade do Senhor? Eu tenho um versículo que fala um pouco disso, que está em Salmo 62:5. Ó, minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Esse versículo fala muito comigo sobre a gente entregar as coisas na mão de Deus. Às vezes a gente precisa se derramar mais. Um exemplo, se a gente pecou, a gente tem que correr, pedir ajuda. Ai, Mari, mas eu não conheço ninguém da igreja. Ah, mas você tem Deus, você tem uma pessoa que te ajuda. Ele não vai chegar em você e vai falar, não vai te tocar, mas você vai sentir ele falando com você. Às vezes ele quer falar com você através de uma pregação, através de uma pessoa, através de uma música, e você não deixa. Sim. Você fica naquele pecado, você não quer dar espaço para Deus entrar. E acho que é questão da gente se derramar, da gente sentir a presença, Porque igual a Mari falou, às vezes o pecado, ele fica em primeiro lugar. Às vezes a gente esquece de Jesus e deixa o pecado fazer, a gente fica com medo de chegar até Jesus, então, de pedir perdão, né? Olha só que interessante, gente, olha só o que eles estão falando. Então, quando nós pecamos, o que acontece? Quando nós erramos, nós nos afastamos de Deus. Sim. E eles estão falando exatamente isso. O acesso que você tinha direto com Deus, ele se interrompe. Sim, mas para voltar, tem que fazer exatamente o que a Mari leu. Sim, se arrepender. Se arrepender, se quebrantar. Porque igual o Rafa falou, às vezes pensa, você tava indo bem, mas só que aí você pecou, aí vem uma barreira, mas só que não acaba por aí. Essa barreira não vai ficar para sempre na sua vida até quando você se arrepende. Aí Jesus, ele vem e quebra e continua te guiando, continua levando você para o caminho, porque as coisas que Jesus faz, nós temos que priorizar, porque Jesus, a gente está entendendo hoje que Jesus, ele é o primeiro lugar, independente do nosso erro. O nosso erro nunca vai nos afastar do amor de Jesus, por quê? Porque ele já pagou um preço por nós. E por isso, hoje a gente tem o livre acesso de chegar e pedir perdão. Você só pedir perdão e Jesus, ele te aceita novamente. Pedir perdão e não cometer mais novamente. Não adianta você ser curado e você voltar para aquele pecado. Não que a gente nunca vá mais pecar. Claro que sim, porque nós somos pecadores. Porque mas aí não vai ser... Aí existe uma mais diferença fácil entre remorso e arrependimento. Né? Sim. O arrependimento é de coração. Você não comete de novo o mesmo erro. O remorso é aquela coisa tipo... O remorso naquele momento, você tá com eu medo. fiz, eu errei. Mas aí você no outro dia faz de novo. Tipo, o remorso é quando você tá com medo de alguma coisa e não que você quer mudar, mas sim que você fica com medo e vai lá e mas você não faz porque você tá no que você tá sentindo, coração, né? Você faz porque, vou fazer, você curado. E... Vai falar? Não, pode falar. E aí, igual eu tava falando, o nosso pecado, ele, claro, ele vai nos afastar, mas só que quando a gente pede perdão, as coisas ficam mais fáceis. A gente consegue deixar as coisas mais simples, a gente consegue... Porque volta esse acesso a Deus, né? E aí a gente começa a ter intimidade no sentido de Jesus, ele sempre nos apoiar no sentido de a gente pensar antes de fazer alguma coisa. Então as coisas não vão mais agir pela carne, a gente vai começar a ter controle porque Deus, ele vai falar conosco. A gente vai começar a pensar antes da gente fazer. Foi uma coisa que eu senti também. Quando eu me arrependi, eu já não queria mais errar. Eu falava, Senhor, não me deixa errar mais, eu não quero mais sentir isso que eu tô sentindo. Porque quando a gente tem intimidade com o Senhor, é tão bom você conversar com o Senhor, ele tá com você em todo o tempo. E quando erra, parece que aquilo se afasta da gente. E também é melhor ainda quando nós se arrepende de coração, verdadeiramente. Sim. Porque o Senhor volta, fala, não, filha, eu te perdoo. E ele sabe todas as coisas, ele vai saber se vê... vai estar sendo de coração ou não. Então não adianta tentar mentir pra Deus, né, gente? Não tem como, Tá tirando, né? É verdade. Porque
o que é importante nós colocarmos? Que Deus, Ele quer ser o centro, só que Ele não é mal educado. Ele vai bater na porta e falar assim, deixa eu entrar, Sim. deixa eu fazer morada dentro de você, deixa eu dirigir a sua vida, não é verdade? Sim. Por isso que nós temos que, primeiramente, chegar mais perto de Jesus e depois Ele vai nos usar. Então, você não precisa ter medo por causa daquilo que você fez. Jesus, Ele vai te abraçar da mesma forma, porque Ele demonstrou o maior amor, que foi se entregando na cruz. E isso é uma coisa que nos deixa mais fortes, no sentido de você não precisa esperar alguma pessoa chegar e falar, não, Jesus, Ele te ama. Jesus mesmo já te deu oportunidade e por isso Ele quer ser o centro. Porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, as coisas vão ser ao seu favor. Você não vai mais ser aquela pessoa que acaba as coisas te atingindo, qualquer coisa te atinge, não, porque você vai estar com Jesus e as coisas vão acontecer conforme a vontade dele. E o que Jesus tem para nós é o melhor, não é? Com certeza. Vocês acham que é tarde pra gente pedir perdão? Será que a gente pode pedir hoje perdão por todas as nossas falhas que nós fazemos no dia a dia? Porque a gente comete alguns pecadinhos no dia a dia. Porque nós, como o Biel falou, nós somos pecadores. Sim. Então, vocês acham que é tarde para pedir perdão? Eu acho que, na minha opinião, tem, lógico, né? Como você falou, não tem tamanho pro pecado, mas a gente pode ter feito o pior pecado que a gente pensa, que nem você falou, você se sentir sujo. Mas do mesmo jeito Ele vai estar ali nos apoiando. Não importa se a gente fez alguma coisa, a gente pecou um pecado que, meu Deus do céu, ninguém nunca fez. Ele vai estar do nosso lado. Então acho que não é tarde pra gente chegar e pedir perdão. Enquanto a gente estiver vivos, né? Porque o perdão tem que ser em vida. Sim. Porque se você não pede Não perdão e adianta morre, depois, você vai para o inferno. Estando no pecado, se arrepender. Você não se arrepender. Então, é isso mesmo, Mari. Eu concordo plenamente com você. Nós temos a possibilidade de pedir perdão, nos arrepender e se aproximar de Deus. Você que está vendo agora esse vídeo, se talvez você tenha errado por algum motivo, você pode mudar essa história. Você pode mudar o seu futuro. O quê? Se arrependendo, fazendo tudo o que a gente conversou aqui, se quebrantando na presença de Deus, né? Para Jesus nunca vai ter hora marcada, você não precisa marcar a hora para pedir perdão. Jesus, Ele vai ter o tempo todo para você. Jesus, Ele vai te dar prioridade. Por isso que nós temos que dar prioridade. Ele está te chamando, falando, vem aqui, eu quero te abraçar, eu quero te negócio beijar. lá, aquela fila lá do mercado. Tem a preferencial, né? E a outra lá que você pega tudo. Meu, a gente é tipo aquela preferencial, mano. Sem espera, vai de boa, mercado vazio. E ele te chama, amém? Esse é o nosso vídeo de hoje. Esperamos que você tenha gostado. Curta, dá um curtir aí embaixo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, porque eu tenho certeza, olha só, o tema de hoje foi Jesus, o nosso centro. E esse tema é muito importante, é uma forma de evangelismo. Então, se você conhece alguém que não conhece a Jesus, ou que esteja errando, ou que se afastou, compartilhe esse vídeo para alguém, né, gente? Sim, que às vezes eles não vão entender, e aí por meio disso meio do eles vídeo. começam a... Sim. Amém? Querem falar alguma coisa antes da gente encerrar? Isso aí, galera. Isso aí, galera. Deus abençoe e até a nossa próxima rede. Tchau!